Bem, aqui informa que eu estou ao vivo. Gostaria de saber se existe mais alguém presente. Espíritos de luz se manifestem, por gentileza. Mais alguém aí? O nosso convidado, nosso ilustríssimo convidado, já chegou. Daqui a pouquinho vamos colocá-lo na conversa. Já desejamos a ele uma boa noite. Só vamos fazer uma curta apresentação e nós já vamos colocá-lo na conversa. Então, essa nossa aula de hoje, ela tem a finalidade de conversarmos sobre o livro Raiz do Brasil, essa obra. Quem nos acompanha no canal sabe que fizemos uma série de vídeos. Existe uma playlist lá em que nós analisamos capítulo a capítulo da obra Raiz do Brasil, só que aquela análise é uma análise didática de um leitor de Raiz do Brasil. E como dizem aquelas sábias palavras, sempre consulte um especialista. E é isso que nós estamos fazendo essa noite, consultando um especialista, que é o professor Tiago Nicodemo. É um historiador que escreveu uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor de Raiz do Brasil, e tem uma produção sobre a obra do Sérgio Buarque. Então, o professor Tiago Nicodemo, só contextualizando o trabalho desse nosso convidado de hoje, ele é doutor em História, ele é professor da Unicamp. Ele atualmente coordena o Arquivo Público do Estado de São Paulo e é presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação do Estado de São Paulo. Obviamente, o currículo dele não se limita a essas informações, é bem mais vasto do que isso, mas o nosso tempo é curto, então eu vou me limitar às informações que eu achei mais importante, mais interessante apresentar do currículo do nosso convidado. Então eu vou chamá-lo, sem mais delongas aqui, para ele participar da conversa. Deixa eu chamá-lo aqui. Aqui. Vamos ver se foi, né? Opa! Boa noite, professor. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, você me ouve bem? Eu te ouço bem, será que você me vê? Está um pouco Estou baixo vendo, aqui, perfeitamente. como tem que ficar Perfeitamente. calmo. Deixa eu procurar um livro aqui para apoiar. Tudo bem. Eu peço aos ouvintes, aos demais, que me informem também se meu som está legal, por favor. Melhorou um pouquinho, né? Tudo bem, professor? Prazer falar contigo. Prazer é o meu, né? Faz um tempo que a gente não se vê, né, Rodrigo? É verdade. Faltou mencionar no seu currículo que você foi professor visitante lá na Universidade Federal do Espírito Santo. À época eu era secretário de departamento, né? Depois a gente se encontrou numa banca no Rio e depois foi a última vez que nós nos encontramos, né? Numa banca, num concurso. Satisfação te encontrar novamente. Foi a banca de teoria na UF de Campos, não foi? Isso, exatamente. Foi lá mesmo. E depois nunca mais. Caramba, hein? Eu fui mordido por esse vírus, né, de paixão pelo Espírito Santo, né? Nunca mais esqueci, foi muito legal. Muito legal. Professor, mais uma vez um prazer. Eu sei que sua agenda é bem lotada e uma satisfação você ter conseguido reservar um tempo para a gente conversar sobre esse trabalho que é teu objeto de pesquisa
também, né? Você tem outros trabalhos, outras investigações, mas Raiz do Brasil está aí, imagino, pelo que eu vi do teu currículo, pelas leituras que eu tenho do teu trabalho, está aí no fundamento das tuas investigações, está aí no fundamento do teu trabalho, podemos dizer assim. Então, não teve como não chamá-lo para que fizesse uma espécie de fechamento, né, dessa nossa leitura de Raiz do Brasil, que eu estou fazendo também com meus alunos, para que você fizesse esse panorama para a gente, você que é especialista nessa temática, então. Seus Eu alunos, coloquei, professor. você fala Sim? majoritariamente para os seus alunos? Como? Você fala majoritariamente para os seus alunos? Sim, eles estão convidados, eles estão presentes aqui também, né? Eu estou utilizando esse espaço também para me comunicar com eles, né? Esse espaço também é para eles. Mas está aberta uma aula pública, né? Ela está sendo transmitida pelo Instagram, então é uma aula pública, mas eles estão aqui também. Ou deveriam estar, né? Pelo menos. São os azares de ser professor, né? Exatamente. Espero que eles estejam e aproveitem da nossa conversa, né? Então, professor, eu dividi essa nossa entrevista em três momentos. E o primeiro ponto, eu gostaria que o senhor, por gentileza, no tempo que achar melhor, apresente para a gente qual seria a base teórica do Sérgio Buarque de Holanda no momento em que ele escreveu Raiz do Brasil, lá na década de 1930. Naquele momento ele estava num ponto específico, numa quadra específica da vida dele, né? E podemos dizer quais eram as raízes de Sérgio Buarque naquele momento, em que ele escreveu Raiz do Brasil. O Sérgio Buarque, naquele momento, era um, e o Sérgio Buarque dos anos 60, quando se aposenta, entre aspas, voluntariamente, era outro Sérgio Buarque. Então, qual seria o solo ou as raízes do Sérgio Buarque naquele momento em que ele escreveu Raiz do Brasil na década de 1930, na segunda metade da década de 1930? Sabe que tem um livro que chama Raízes de Sérgio Buarque de Holanda. E é por isso eu só não citei, né? Mas tem essa leitura mesmo, é verdade. É uma coletânea de textos antes que a gente as coletâneas mais sistemáticas, né? Mas assim, esse é um debate quente da historiografia, que é onde quem influenciou o Sérgio Buarque de Holanda, né? E isso, o pano de fundo dessa história é que ele morou na Alemanha entre 1930 e 1931, 2 anos. E foram justamente os anos de ascensão do Partido Nazista. Ele teve várias experiências folclóricas, né, algumas delas inclusive registradas naquele livro do Chico Buarque, do irmão alemão, que aparentemente ele fez um filho lá, né? E o Chico Isso, descobriu isso na década de 60, alguma coisa assim. é. E daí começou um folclore sobre quais foram exatamente os textos que ele se utilizou, os professores que ele teve contato, né, as vertentes teóricas que ele se aproveitou. E daí o problema disso é que você tem uma mistura um pouco de uma pessoa que realmente estava antenada com debates teóricos de época na Alemanha, com alguém que estava enredado nas tradições brasileiras ensaísticas e que também pensava assim com certos traços de autores alemães, ou franceses, né? Então é muito difícil você dizer que ele foi influenciado por determinada ideia porque ele estava na Alemanha. E também é muito difícil você dizer, porque se você considerar a estrutura de Raízes do Brasil, dá para te dizer que ela, em grande medida, é típica do pensamento brasileiro da República. É republicano, assim. E que o tipo de raciocínio que ele faz, o tipo de visão do passado que ele produz, chutando assim, 80% do texto, dá para dizer que é um texto típico do período republicano, no sentido que ele faz uma avaliação do passado e colonial, mas filtrado pela experiência da monarquia. Essa é uma característica do pensamento republicano brasileiro, é ter essa tendência de revisão da herança colonial que a monarquia havia deixado para a república. O que quer dizer, né? Uhum. Quer dizer que nos hábitos mentais, né, na forma com que o país tinha sido institucionalizado, porque o país ele se tornou independente em 1822.
E daí o que Uhum. passa pela cabeça dos republicanos nessa época é que muitos traços coloniais, arcaicos, tinham dado o tom do que seriam as instituições Uhum. eram formadas. Então, essa é uma coisa muito clara, que, por exemplo, o filho do senhor de engenho, do senhor de escravos, ele fez bacharelado em Olinda ou em São Paulo, na Faculdade de Direito recém-formadas, né, com a independência, e daí ele vai, ou veio de Coimbra, e daí ele vira uma espécie de gestor do Estado, sendo juiz, sendo Uhum. Estado. Então ele imprime nesse país, no país institucionalizado, né, nas instituições, o tipo de pensamento, de hábito mental que era originário desse mundo colonial, né? Então é um texto que trata de um assunto que não é exatamente uma, uma realidade assim, não é uma realidade do Brasil colônia, é o que ficou do Brasil colônia no presente, na montagem do Estado, e como isso acabou deixando uma herança maldita para Uhum. uma forma, de um pacto para um país naquele momento. E essa característica não é alemã, não é de lugar nenhum, entende? Então, assim, se eu for te dizer qual que é a principal influência do Sérgio Buarque quando escreveu Raízes do Brasil, é o ensaio brasileiro e o pensamento da República Velha. Sim. Falando como historiador intelectual. Uhum. É isso. Sim. Esse é o mais importante, foi isso que permitiu que ele articulasse esses planos de temporalidade no ensaio, que é o que principalmente direciona o pensamento dele. Agora, depois ele usa uma série de outras ferramentas importantes, e essas ferramentas bebem em várias tradições, e você consegue enxergar mais evidentemente as tradições alemães nele. Então tem uma coisa que é ou weberiana, ou veio de Weber passando por outros autores, Zombart, então tem uma discussão teórica sobre isso. Tem uma veia que vem de um tardo romantismo, e essa veia era tão importante na Alemanha da década de 10 e 20, quanto ainda era importante no Brasil, que era o organicismo tardo-romântico, né, de você entender, e o nome Raízes até vem disso, de você entender como as instituições, como os hábitos, eles permanecem, eles têm uma organicidade na sociedade, meio que uma teoria do mundo, assim, uma teoria das formas históricas, e daí tem teses sobre isso. E dentre outras importantes, que por exemplo, a hermenêutica, né, de que ele foi uma espécie de também observador do historicismo em fase de desmonte. Essa também foi importante, que ele teve aula com um grande historiador alemão que se chamava Friedrich Meinecke, ou disse que teve, pelo menos, né? E, e daí tem essa. Tem outro concorrente que ele aproveitou bastante a boemia, né, na Alemanha também. Ele pode ter fingido que foi a aula, né? Não, esse que é o negócio, talvez ele tenha ido. E daí mas daí ele foi, e daí o que falava o historicismo? O historicismo que é um pensamento sobre a história, sobre a escrita da história, profissional do historiador, que que pensava, se autorrepresentava naquela época como uma grande crise, né? Uma crise do sentido histórico. Então, o historicismo foi importante para ele também. Então, se você falar em alemão, você tem três vertentes alemães. Duas delas estavam mais presentes no debate alemão. Uma delas possivelmente vem do Brasil, ou foi uma mistura de muitas coisas. Mas volto para o assunto. Se fosse falar o que enquanto um produto enquanto sendo pensamento, um produto da história, o que é a principal influência do Sérgio Buarque é o fato dele estar no Brasil, né? Porque o tardo romantismo é importante para esse republicanismo modernista. É, o organicismo era importante para o pensamento modernista. O pensamento em ciências sociais, né, em tipos, né, como esses tipos sociais, estava começando, mas já existia, e assim vai.
E tem um outro ponto também que, como não sou pesquisador da obra como você é, eu li aquela edição que até é a capa do nosso convite para a live, aquela que já é a 27ª edição, que passou por uma série de acréscimos, né, vamos chamar assim, posteriores. Né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver enganado, há uma alteração mais substancial, acho que da primeira para a terceira edição, né, pelo que eu me lembro foi isso, mas a segunda edição, acho que já é na década de 40, já é pós, era Vargas, se eu não estou enganado, então já é essa alteração. Mas lendo a obra, a visão que eu tenho, não de especialista, mas de leitor, né, da obra, é de que é quase como que uma visão de um espelho invertido do processo anglo-saxão, do processo estadunidense, ou seja, ele mostra o processo ibérico, né, o processo ele começa pela Europa, né, tanto que o primeiro capítulo é Fronteiras da Europa, ele começa a história do Brasil pela Europa e mostra como que aqui o que não teve aqui, que é aquela ética do trabalho dos países anglo-saxões, aqueles laços comunitários que lá existiram e aqui só seriam possíveis por um forte poder centralizado, que é o termo que ele utiliza. Ele faz, a leitura que eu tenho é que ele faz um jogo de espelhos, né, da nossa trajetória histórica, que vem dessa linha ibérica, com essa trajetória anglo-saxã, inglesa, estadunidense. Então, essa foi a leitura que eu fiz da obra. Porque nesse ponto, né, falando dos Estados Unidos, ele era uma pessoa que estava vivendo essas correntes pós-Primeira Guerra Mundial de pan-americanismo. Então, que era o quê? Era um pensamento que crescia nos Estados Unidos de criação de laços de solidariedade, de interesse entre os povos latino-americanos, né, investimentos nessa área, né, que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, assim. Então, e daí isso gerou assim bastante, e no lastro de iniciativas que já vinham do final do século XIX de aproximação com os Estados Unidos, que é Nabucco, Oliveira Viana, que é o próprio Itamaraty no Brasil. Então, essa era uma coisa importante, né? Comparar com o nosso grande irmão, com os Estados Unidos. Uhum. E do outro lado, olhar para as nossas tradições, mas nesse ponto ele é muito típico também, né? Voltando àquele assunto inicial. Porque se pensar bem, quase todas as histórias do Brasil, os grandes volumes de história do Brasil, tanto aqueles do século XIX, quanto os que foram escritos no século XX, e eu arrisco até dizer os que tem no século XXI aí, né, muitos deles, eles começam a contar a história do Brasil pela história de Portugal. E você sabe onde existe isso, Rodrigo? Não existe em lugar nenhum. Né? Você acha que um indiano começa a contar a história da rainha, sei lá o quê, para contar a história da Índia? Ou você acha que um livro chinês começa a contar de Castela para contar a história do Chile, né? Não, por quê? Porque os países coloniais, que foram coloniais, eles propuseram, né, eles construíram as suas tradições de escrita da história, tendo como inimigo as metrópoles de origem, e não como parceiro. Né? E o caso brasileiro é um caso meio sui generis, né? Que é a gente, qual que é a principal característica do Brasil para ser contada? Ah, peraí, então vamos pensar, vamos enquadrar primeiro nas grandes navegações, para depois explicar o que o português veio fazer aqui, para depois a gente conta o resto. Né? É um lugar assim que eu diria para você desatualizado, inatual, né? Na obra do Sérgio do Sérgio Buarque e para o pensamento brasileiro, social brasileiro inteiro, né? Que não tem cabimento nenhum você contar a história do Brasil por isso. Você tem que falar dos índios, tem que falar da natureza, do território, do meio ambiente. Tem um monte de coisa para falar, mas isso não sei se é importante, né? Você contar, você produzir, porque para efeitos de política pública, você está produzindo a sensação na nação de que nós só existimos porque a Europa veio aqui fazer um favor civilizacional. É o que a gente classifica como eurocêntrico. Né? Então, acho que esse é outro ponto que dá uma baliza. Né? Esse é um limite do Sérgio Buarque de Holanda. E não é só dele, é de todos, porque se você abrir Casa Grande Senzala, você vai ver a mesma coisa.
formação do Brasil contemporâneo do Capra Júnior, você vai ver a mesma coisa. E se você abrir também as histórias da literatura brasileira, você vai ver a mesma coisa, as histórias da arte brasileira, você vai ver a mesma coisa, quer dizer, um desejo de integração do Brasil dentro de um pacto civilizacional europeu, e esse desejo ele não muda do século XIX para o século XX. Durante a República, os historiadores e os pensadores eles também tinham esse compromisso de falar, você quer falar qual que é a diferença entre os historiadores do século XIX e os historiadores do século XX nesse ponto? A diferença é você pensar tipológico, eu estou falando, né? Estou falando um pouco de todos, mas de nenhum através do Sérgio Buarque. A diferença é que os pensadores do século XIX, especialmente antes do movimento republicano maior, eles pensam nas características brasileiras como empecilhos que precisam ser superados. Então assim, A nossa herança maldita. Qual que é o melhor exemplo disso? É a raça. Né? Quer dizer, muitos pensadores do século XIX, historiadores do século XIX, pensavam no branqueamento da população como solução. Então, assim, o Brasil vai ser mais moderno, mais civilizado quando a gente for mais branco. O que é absurdo. E o que existe de diferença epistemológica e de inovação é que o pensamento da República se apoia no hibridismo da formação brasileira como uma vantagem e não uma desvantagem. E daí essa é uma característica quase de vanguarda, porque aqui a gente está rente ao discurso modernista. Modernista aqui falando de um geral, não só da Semana de 22 de São Paulo, mas vários modernismos do Brasil. Essa é uma característica do modernismo tupiniquim, né? E não só o nosso, mas usar o que é tipicamente nosso como uma espécie de remédio para o mundo, né? E daí o de vantagem cognitiva, né? A mestiçagem é uma vantagem cognitiva que o brasileiro, uma vantagem racial que o brasileiro pode ter de maior adaptabilidade, de maior resposta às dificuldades. Essa é uma coisa típica do Gilberto Freire, que depois ele usou como chave para explicar o mundo, né? E daí o hibridismo que o Sérgio Buarque constrói como vantagem é muito mais incidido para as condições da expansão do território brasileiro, né, da relação com o índio. E daí você já sai de Raiz do Brasil e vai seguindo o movimento posterior da obra dele. Por isso que ele saiu de Raiz do Brasil e foi escrever Monções. Por quê? Porque foi estudar essa expansão, foi estudar o que o europeu tinha aprendido então com o índio. Né, para enfrentar os hibridismos como uma chave como um elemento principal. Mas da onde ele tirou isso? Típico do pensamento republicano, né? Todo Euclides da Cunha, você pode fazer uma lista enorme de pensadores que estão na Primeira República, especialmente já na virada, nas primeiras décadas do século XX, dizendo que seja lá qual o hibridismo que for, o sertanejo, o mestiço, o mameluco, o cafuso, são formas que nos inscrevem, vamos dizer, que explicam o nosso sucesso ou uma pré-condição que o Brasil tenha que pode nos ajudar, né, no desenvolvimento. Então muda um pouco o signo do que é a civilização, ele se torna mais, vamos dizer assim, autocrítico, e mas não muda o argumento de que esse pacto civilizacional marcado pelo hibridismo, ele mesmo assim está dentro de uma corrida que se insere por sua vez dentro de uma linha de forças de uma história do Brasil que quer ser um braço, né? Como disse o Antônio Cândido, literalmente um braço secundário do Jardim das Musas. Uhum. Professor, essa contextualização ela foi bem na linha da paisagem intelectual em que ele se situava, né? Em que ele estava. Mas também temos aí que quando ele escreve, pelo menos a primeira edição de Raiz do Brasil, ele estava às portas, foi 36, correto? Ele estava às portas do Estado Novo, né? Ele estava no finalzinho do chamado governo constitucional de Vargas, né? Então ele estava chegando no Estado Novo. Qual seria a influência do contexto social, econômico e político na escrita de Raiz do Brasil? É porque temos essa influência teórica, ou influências teóricas que você coloca, tanto, né, europeias e do próprio
Brasil, né, o contexto desse pensamento republicano, dessa história das ideias, né? Mas o que o contexto político influenciou? Pelo menos como eu li, como te disse, a edição mais recente, aquela que tem até uma obra modernista na capa, ela já é uma obra, já é uma versão bem atualizada pós-Era Vargas. Ele já tinha visto, salvo engano, a terceira edição ela foi escrita no pós-Era Vargas, ele já tinha visto a ditadura Vargas, tanto que, salvo engano, aquela divagação que ele faz sobre as ditaduras é uma referência naquele momento à Era Vargas, pelo menos inicialmente, imagino que seja, né? Então, aquele contexto, tanto que, como você bem coloca, isso é perceptível, ele está escrevendo sobre o passado do Brasil, mas para tentar solucionar, na leitura dele, o Brasil presente dele, né? E qual a influência daquele Brasil presente nessa escrita, ou na escrita daquele ensaio? Você já tem, assim, meio que você está num clima de reforma, né, do Brasil. Seja a reforma educacional, meio que existe um consenso de que é necessário que o Brasil se torne um país mais inclusivo, né, que homogeneize suas práticas, né? Por exemplo, a educação era um ponto fundamental. Até tem um pedaço, né, sobre as universidades, e daí você imagina, estava tendo reforma educacional. Então ele não sabia muito bem, ainda não estava totalmente clara a questão Vargas, né, o Estado Novo em si, mas ele sabia que desse grande debate sobre quais eram as reformas necessárias para o Brasil se modernizar, e como é que isso, e daí isso fica mais patente nesses lugares, né, que tem. Então você sente um pouco essa questão da Revolução Constitucional de 32, você sente um pouco lá no Revolução, né, enfim, 32, sei lá como dizer isso, estamos perto aqui do 9 de julho, mas enfim, essa briga de São Paulo, de São Paulo, Minas e a política do café com leite, você sente mas é mais uma abertura para o debate sobre para onde iria o Brasil, né? No fundo, o dado textual mais evidente é esse dado de vamos discutir os rumos, né? E vamos fazer com que esse texto, que é um texto que eu encaro como científico, ele ajude a influir na realidade. É uma direção. E depois eu te diria que onde o peso, o contexto mais direto, ele interfere na escrita do livro, é na segunda edição. Porque daí o que acontece? Quando ele escreve o livro, à luz de todas essas influências que eu falei no começo, ele percebe que o livro ficou meio conservador durante a Segunda Guerra Mundial. Porque certas coisas que passaram a soar mais evidentes como formas de autoritarismo, né? O nazismo, então você não podia mais falar em raça, porque também ele sentiu que não dava para falar mais no Brasil com uma experiência positiva, que era uma relação que ele tinha tirado do Gilberto Freire, que foi o editor da primeira edição. Ele cita o Gilberto Freire até no Cita, texto, né? o Gilberto Freire era o editor, chefe da coleção documentos brasileiros na primeira edição, né? Então ele tem faz essa média com o Gilberto Freire, fala, não, esse processo é um processo bem sucedido, e depois ele corrige, fala, não, e daí do ponto de vista da temporalidade, né, esse foi bem sucedido passa a ser na segunda edição substituído por algo projetado para o futuro, fala, o Brasil ainda não foi, ainda não é uma nação, a gente ainda não é bem sucedido, a gente ainda está numa luta, e a gente só vai melhorar essa luta se a gente conseguir identificar esses traços do nosso passado que são mais arcaicos e superá-los, né, para conseguir de algum jeito nos liberar para o futuro, né? Esse é o esquema de pensamento. E daí, quando chega nessa segunda edição, ele tira tudo que passou a soar politicamente, digamos, incorreto depois naquele momento da Guerra Mundial. E daí, nessa hora, você vê muito a mão do contexto, sabe? E o contexto aí, brasileiro, não era mais um contexto de Getúlio Vargas, o Getúlio tinha acabado de sair quando ele começou a escrever. A edição é de 47 e 48, em dezembro de 47.
Então também tem essa reorganização de projetos, de sistemáticos e de institucionalizar a educação e a cultura no Brasil, né? Então ele até volta para o Museu Paulista para dirigir o Museu Paulista nesse contexto. Então é por aí, né? Então vamos fazer um resumo, né? O contexto que mais interessa no primeira edição é um contexto de reformas. E as posições que ele adota são posições muito híbridas e muito variadas, ecléticas, mas que tem sempre esse sentido de pensar o peso do passado colonial. Quando ele faz a segunda edição, ele condena tudo que é explicitamente autoritário. Então ele dá um grande peso do contexto, daquele contexto específico na revisão do livro. E daí o livro passa a ser uma espécie de libelo, né, de arca, de manifesto democrático, porque daí ele passa a ser entendido como um livro que pensa as formas de autoritarismo e como é que elas podem, aí a nossa herança muito autoritária, como é que ela pode ser superada. Mas isso não, quer dizer, essa voz até existe na primeira edição, é que ele tira outras para que essa fique mais clara. Sim. E daí esse é o dado contextual mais exacerbado. E daí o que acontece? Com o tempo, o Raiz do Brasil foi ganhando essa aura de manifesto pela democracia. E o Antônio Cândido, né, que depois trabalhou muito com o livro, fazendo um prefácio famoso na década de 60, ele ajudou a reforçar isso. Então o Sérgio Buarque foi sendo, a memória sobre o Sérgio Buarque foi sendo reforçada e na medida em que o livro foi descolando do seu sentido mais originário. Esse que aconteceu. Sim. Professor, agora vem a pergunta de US$ 1 milhão, que é, para mim, fundamental. Qual, na tua leitura, seria, como nós sabemos, né, especialistas ou não na obra Raiz do Brasil, é uma obra que até hoje é lida, tem aí quase 30 edições, né, ela ainda é lembrada nos cursos de historiografia, de teoria da história. Eu leciono no curso de pedagogia e estou numa disciplina que trabalha educação e pensamento brasileiro. Então, estou lendo, entre outros textos, estou lendo com os alunos Raiz do Brasil. Então, estamos aí mais de 70 anos depois, ainda lendo Raiz do Brasil. E você é um pesquisador, um jovem pesquisador que, como disse, escreveu uma dissertação, uma tese de doutorado sobre Raiz do Brasil, tem artigos, capítulos de livros sobre a obra e tem uma vasta produção. E essa produção, como você coloca, é um debate que ainda é acalorado. A obra de Sérgio Buarque ainda está em aberto, ainda está em investigação. E por isso que eu coloco esse último ponto, né? Como nós conversamos aqui, Raiz do Brasil, ele se dispõe, quando ele é escrito, a ser uma resposta para aquele presente, né, a segunda metade da década de 30, por meio de um olhar para o passado, para essas raízes do Brasil. Qual, da tua leitura, seria ainda a validade ou a não validade também de Raiz do Brasil como uma chave interpretativa para o nosso país, para a história do nosso país? Eu sempre trabalho com os alunos que toda obra ela é datada, ou seja, ela foi escrita em um contexto específico, para um contexto específico, respondendo questões específicas, né? Ela é datada, mas ela tem permanências, ela tem interpretações que, em um caso ou outro, continuam, tanto que elas são lidas continuamente. E no caso de Raiz do Brasil, na tua leitura, qual ainda é o valor dessa obra enquanto uma chave de leitura, uma chave de interpretação para a história brasileira e até para o presente, né, do Brasil? Tanto que o autor ele lança a mão de pelo menos nomenclaturas que nós até hoje trabalhamos, como patrimonialismo, família patriarcal e personalismo. Até hoje essas nomenclaturas, pelo menos, elas são aí utilizadas pelos pesquisadores, né? Mas, enfim, como que, na tua visão, Raiz do Brasil, ele serve ou não serve, né, na tua leitura, enquanto uma chave de leitura, uma chave de interpretação para o Brasil? Olha, você tem aí uma vertente que veio com o Gessé de Souza, principalmente, né? Muito crítica do Sérgio Buarque de Holanda,
como alguém que teria formado uma escola de pensamento paulista, né, uspiano, e que ele é como se fosse um pensador um pensador do liberalismo, porque ele organiza o Estado, né, de algum jeito, porque esse Estado que herdou, que é a herança colonial, né, que é e de algum jeito faz uma espécie de apologia da livre iniciativa, porque os paulistas e tal se organizaram meio que a despeito do pacto colonial, e daí e ainda de quebra, né, propõe um motor da história do Brasil que é uma herança que vem de Portugal, então ainda não é conservador no sentido de não adotar a escravidão como uma marca de origem, que seria a base para a gente, onde a gente começaria a discutir, vamos dizer assim, né, os males mesmo da nossa formação. E daí eu fico pensando muito, lendo o que o José de Souza tem para dizer, né, para saber se eu consigo concordar com ele não, porque por trás disso estaria essa chave para entender se Raízes do Brasil é atual ou não. Então, o Gessé de Souza, ele, assim, o diagnóstico geral não é errado, no sentido de que a obra foi se tornando, foi informando gerações, e a obra, como eu disse, foi mudando ao longo do tempo. Então, um monte de gente foi criando uma espécie de visão do Brasil que pensava naqueles termos, né? Não, o nosso passado colonial, essa herança rural foi ruim, a gente precisa mudar ela para poder ir para frente, né? Quer dizer, isso criou de fato, ele tem razão ao dizer que isso criou um paradigma de pensamento, que talvez não esteja impresso na primeira edição da obra, mas na forma como a obra foi lida e circulou ao longo do tempo. Então, esse é um ponto, ele não está totalmente errado. Mas a leitura que ele faz é uma leitura totalmente descontextualizada, porque poucas das ideias que ele atribui ao Sérgio Buarque estão de fato no livro. Eles estão nessa história da leitura do livro, das disputas pelo livro. E mais ainda, esse diagnóstico já tinha sido feito pelos marxistas da década de 60 e 70, que colocavam o Sérgio Buarque como liberal, por razões levemente diferentes, mas que na prática não fazia diferença nenhuma. Então, digamos que a visão do Gessé contextual não é errada sobre o peso do livro na cultura brasileira, mas se você olhar no microscópio, quase tudo que ele diz é errado, e ainda por cima também não dá para dizer que é original, porque já tinham dito isso várias vezes antes. Então isso ajuda mais a calibrar o Gessé do que né, a julgar a importância da leitura do Gessé, que foi uma importância que virou até desfile de escola. Caiu aqui desculpa, caiu aqui minha bateria. Virou até desfile de escola de samba, né? Então suponho que seja importante, é que ele ganhou, né? Não só virou como ganhou, né? Lá da elite do atraso. E assim, daí o que eu posso te dizer é o seguinte: o livro ele é pouco atual, mesmo de fato, nessa projeção que ele faz de Portugal. No fundo, tem mais um ponto, esqueci de falar que é importante. O Sérgio Buarque reviu o livro nos livros que ele escreveu depois. E tinha assim, era muito ruim para ele. Espera só um minutinho que eu tenho que indo meio que ele fica como fala, cai o contraste, daí não consigo te ver direito. Mas voltando ao ponto que eu estava chamando a atenção, né? O Sérgio, que saco. Desculpa, gente. Perdão. Tá caindo aqui depois que eu mudei, não sei se eu consigo mudar assim, vê se fica bom. Isso não vai dar certo, né? Então desculpa porque eu vou usar a bateria aqui para os que estão assistindo, né? Tudo bem. Pronto. Tudo bem. Eu vou segurar assim, né, Uhum. pra,
Beleza. Vou segurar com a mão e colocar na tomada para não cair mais, né? Mas estava Alô? falando um pouco desse. Você consegue recuperar o que eu disse no último momento, só para eu entender? Você estava falando que a crítica do Gessé, ela não é tão atual assim, porque ela já tinha sido É. feita pelos marxistas, né? Estava nesse ponto. Uhum. É, é, bom, e o que, que tem de atual no livro, né? E realmente o livro não fala da escravidão? Acho que são pontos importantes, né? Uhum, Bom, o livro, ele é um livro que conta um pouco a história de um choque de culturas, porque uhum, no fundo o livro ele é encravado na experiência urbana, na experiência da cidade. Tem uhum, um lado de história social do livro muito legal, assim, de você olhar que sim, é um livro de um paulista no Rio, assim, de alguém que vê uhum, a escravidão acabando e a cidade inchando uhum, e as coisas que as pessoas, os hábitos que as pessoas tinham, traziam, né, da cultura agrária, elas não se adaptavam direito naquele lugar, né, e as respostas eram muito variadas, elas fugiam um pouco do óbvio, né, elas não tinham uma redução possível, né. Apesar dele se apoiar em reduções, né, como o homem cordial, mas para uhum, chegar nesse lugar do irredutível, da unicidade da experiência. E nesse ponto tem alguma coisa de atual no livro, porque a gente vive momentos em que de mudança histórica muito radical e que os conceitos que a gente tinha e da onde a gente traz, eles não servem necessariamente para descrever ou para nos permitir viver nessa realidade. E a gente reage apoiado nos nossos saberes antigos, assim, muito na nossa própria ignorância de lidar com esse mundo novo. E daí, esse é o mais bonito desse texto, e coloca esse texto junto com vários textos importantes de outros historiadores, como o Outono da Idade Média, do Huizinga, que trata desse mesmo estranhamento, porque era justamente isso, sabe? O homem medieval está vendo a modernidade acontecer, está nas cidades e está reagindo de uma forma ainda medieval à, uhum, à transformação. Mas nessa reação meio arcaica, você tem uma coisa de belo, que é um tipo de resistência, de inadaptabilidade que ajuda a entender o embrólio. uhum, Então, assim, eu considero essa a força do livro até hoje. uhum, Essa capacidade de falar sobre uma experiência quase, não vou dizer que é atemporal, mas uma experiência que, que é num sentido assim, universal assim, de literatura. Eu não acredito muito em universalidades, mas nesse caso é quase universal porque é como um Dostoiévski que fala de uns sentimentos que uhum, são próprios de muita gente. Muita gente vai lá e consegue ler e sim, sentir. Mas isso sim, não está tão evidente no livro, essa força que ele tem. Essa força que está no descompasso das ideias e como isso é uma chave para a gente se colocar no presente de uma forma não taxativa, né? Então, uhum, e o que eu ia falar do Gessé, porque essa é uma coisa bonita também da trajetória do Sérgio Buarque, porque ele reviu muitas vezes o Raízes do Brasil. E o que mais ele reviu? Ele reviu justamente essa inserção otimista no Brasil, do Brasil no concerto da modernidade. Ele passou a ver a modernidade europeia, né, esse conjunto de racional, né, técnico, científico que vem, né, com a modernidade, né, de você criar universidades, de você planificar o Estado. No Raiz do Brasil, tudo isso é visto com muito otimismo. E depois ele revê esse olhar. E ele percebe que a modernidade foi muito excludente, que ela se alastrou uhum, pelo mundo, né? As cidades se alastraram, foram planificadas, e você produziu socialmente a pobreza, não tirou a pobreza. Né? O capitalismo uhum, expandiu pelo mundo
Então ele vai se tornando com o tempo um crítico do capitalismo e um adepto de uma visão democrática, né? E o embrião que está no livro é esse, desse olhar de um descompasso entre o novo que aparece se abraça na resistência dos hábitos antigos, né? Então agora, e o desatual, né? Quase todo o resto é desatual, inclusive para começar por essa coisa de Portugal. Então, assim, é problemático você dizer que a escravidão não está lá, porque nesse produção de um efeito estético de descompasso só tem escravidão, apesar de não ser um assunto explícito no livro. Você está dentro da cidade, está dentro do Rio de Janeiro, está dentro dos conflitos de classes e essas coisas não mudam. E daí essa chave passa a ser uma chave importante como descrição do Brasil. Agora, se a gente tem que se apoiar nessa chave de leitura, né, de pensar o passado colonial, de inscrever o Brasil dentro de um processo, vamos dizer assim, civilizacional europeu, as ideias que estão no Raízes do Brasil, elas são muito inatuais, no geral. E esse ímpeto criativo, que depois continuou presente nas outras obras do Sérgio Buarque, especialmente no Visão do Paraíso e no da Monarquia e República, esse sim é um aspecto de atualidade do texto. Sim, e pensando especificamente na obra, eu penso que, como todo clássico, tem outros méritos, mas eu penso que o grande mérito desse, de outros clássicos, é de que ele abriu portas que antes não tinham sido abertas. Então, gerações e gerações de historiadores, pesquisadores passaram por essas portas, mas que foram abertas nesse momento. Podem que essas portas, elas posteriormente se tornaram defasadas, não atuais, mas foram abertas por essa perspectiva, né? Em vários momentos da nossa conversa foi falado dessa visão dele de que o Brasil estava numa quadra de transição. E no último capítulo tem uma passagem bem interessante que ele anuncia isso de forma poética, né? Ele fala que o Brasil ele estava, naquele momento, né, entre um mundo morto e um novo mundo que estava por nascer, né? Ele anuncia isso, que o Brasil estava naquele ponto, naquele mundo colonial que estava morto, já tinha morrido, mas é como, ele não diz isso, mas como se o Brasil estivesse carregando esse cadáver ainda, que tinha que ser jogado fora. Imagino que ele escreve isso em edições posteriores com, acho que é o último capítulo, né, que é a Nossa Revolução, né, que ele coloca de uma participação maior popular, que acredito, né, você como pesquisador, que ele foi escrito posteriormente, que ele coloca como seria uma democracia mais profunda, que nós conseguiríamos abandonar esse nosso cadáver colonial, ou esses cadáveres coloniais, né? Eu acho que isso até estava no texto original, sim. Mas, se eu não me engano, mas porque essa voz da democracia ela não deixou de estar, né? Ela só foi mais enfatizada quando você tirou as outras, né? Mas assim, sobre isso, Rodrigo, acho que você tem razão que o que eu tenho para dizer, assim, como alguém que está vivendo também a transformação digital no Brasil, está ajudando tá vivendo de dentro do Estado, de fora do Estado, tá tentando salvaguardar a memória na pandemia, né, fazendo tanta coisa que assim, que é uma chave atual, né, essa de você pensar aqui, de você julgar o aluno, julgar seus professores, julgar você mesmo, né, sobre que olhar você se apoia, sobre a defesa dos saberes que você acumulou até agora, ou se abre abertura para o novo, ou você tem medo de vivenciar o novo, você tem medo de experimentar o novo, porque a verdade é que já era, né? O mundo que foi construído pelo Sérgio Buarque, ele não existe mais, e essa histórica que foi construída por esses caras, dentre eles Sérgio Buarque, não existem mais, não param mais em pé. Então, assim, essa atualidade do livro de que lado você vai ficar? Você vai se apoiar no que é tradicional para você, no que é familiar para você, como chave para se colocar no presente, achando que isso vai dar certo?
Daí a chance disso dar certo é zero, né? Assim, e aí e aí é uma lição legal do Sérgio Barca como pesquisador. Agora, uma coisa também interessante aqui, voltando para o Gessé, é que essa ideia de um paradigma disciplinar, né, de pensar o Brasil e tal, realmente aconteceu. O Sérgio Parque, essa ideia do Raiz do Brasil de categorizar a herança colonial, temporalizar a herança colonial, foi um fator distintivo do conhecimento universitário durante a década de 50, 60, 70, 80, né? Até hoje a gente acha que um conhecimento que seja universitário sobre o Brasil, de história, é um conhecimento que parte do pressuposto que o Estado brasileiro foi construído no pós-independência e que a nação brasileira foi a fórceps, né? De cima para baixo. E esse tipo de diagnóstico do Brasil, ele nasceu da atuação do Sérgio Buarque e dos seus colegas institucional, produzindo a universidade na prática, produzindo as instituições de pesquisa em humanidades, os arquivos, os documentos históricos, né, juntando os documentos históricos, publicando os documentos históricos, formando institutos, como o Instituto de Estudos Brasileiros, que o Sérgio Buarque criou. Então foi vencendo nessa visão paradigmática de como é que tratar da história do Brasil colonial como um resto, que precisava ser de algum jeito, e isso se associou a uma ideia de história enquanto saber disciplinar e profissional no Brasil. Então esse é outro ponto interessante. Daí volta para essa questão que eu coloquei, né, da lição universal. Se você for buarquiano no sentido, assim, se você for tirar uma lição dessa trajetória, certamente não vai ser a de se apoiar nesses saberes e nesses modos de fazer como base para produzir visões sobre o Brasil hoje. Então, por isso que a visão do Gessé, ela é injusta, porque se você for tirar alguma coisa de positivo do livro, vai indicar que você não deve ser do jeito que foi anteriormente, que você deve aceitar a mudança e o que vem de novo. Então, né, o livro é muito desatualizado, né? Mas ao mesmo tempo. E daí vale a pena, assim, nesse discurso sobre desatualizado, também vale a pena você olhar um pouco com o professor, né, os alunos, na sala de aula, sobre o que são, então, os novos clássicos, né? Quais são os livros que contam essa história do Brasil do jeito que a gente gostaria que fosse contada, né? E esse é um desafio muito legal, porque quando você coloca essa pergunta, você cria, na verdade, um problema, né? Quais são os livros? Você sabe dizer, né? Quais são... Quem deveria, então, ocupar o lugar do Sérgio Buarque na sala de aula? Essa é outra pergunta. Assim. Eu dou um curso na Unicamp, depois, naquele Academia Ponta Edu tem o programa, né? E vale um pouco a pena pensar nisso, assim, quem são os nossos novos clássicos, os nossos novos paradigmas. Tem que ter um clássico do Brasil gay. E tem, né? Devassos no Paraíso, tem outros, tem o Raízes do Brasil gay, tem o Raízes do Brasil do meio ambiente, tem o Raízes do Brasil negro, porque não tem vários, na verdade, vários, e tem o Raízes do Brasil escrito por mulher, que localiza a condição da mulher. E tem outros raízes do Brasil que precisam ser escritos, que falem de outras experiências que não são só essas, né? Que são marcadas pela clivagem identitária, né? Então, na verdade, assim, o que falta é mais raízes do Brasil, né? Nesse melhor dos sentidos. Mas uma coisa para se colocar é se a gente precisa, se faz sentido ainda hoje, falar da condição brasileira como uma peculiaridade, que esse é outro vício da nossa formação como historiador, porque a gente sempre tende a justificar aquilo que aconteceu no Brasil. Você é historiador do Brasil Império, né? Salvo engano, você sabe disso, que a gente sempre tende a dizer assim, isso aqui é uma jabuticaba na política imperial, entendeu? Só aqui aconteceu, não tem nada. E na historiografia também, a gente usa a teoria da jabuticaba para tudo, entendeu? Tudo é jabuticaba, o modernismo
brasileiro, Jabuticaba, Sérgio Buarque Jabuticaba, a relação de herança com Portugal, Jabuticaba. Só que assim, eu acho que a questão que eu coloco assim que eu não consigo resolver é até onde isso se sustenta também epistemologicamente, né? Até onde vale a pena a gente pensar em Jabuticaba, e isso indica também assim, por um lado, precisam ter vários outros raízes do Brasil, por outros, os brasileiros têm que pensar em outras coisas que não sejam só a jabuticaba brasileira, né? É assim, o que nos ligam a outros povos, a outras experiências, nos inscrevem no mundo de um jeito mais transversal, né? Então, também precisa um clássico hoje, ele tem que ser um livro que tenha essa dimensão, né? Que seja capaz de nos colocar. Mas daí você pensa, né? Porque o Sérgio Buarque não estava, apesar dele ter ajudado a construir uma teoria da jabuticaba, ele não estava, a intenção dele ao escrever o livro era exatamente outra, era justamente essa, de pensar o que nós temos a ver com outros povos, né? Voltando para uma. Então, assim, você vê, é sempre uma dificuldade você julgar um clássico, né? Porque ele não é clássico por acaso. Uhum. E eu penso assim, que para quem está nos ouvindo que não leu Raiz do Brasil e as outras obras do Sérgio Buarque, fica o convite nosso, né, professor, que conheça a obra. Felizmente é possível baixar, pelo menos Raiz do Brasil, é possível baixar para você ler, então fica o convite aqui. Professor, te agradeço muito a gentileza de ter aceito o convite, ter reservado um espaço na tua agenda. Você percebeu que o Memearquia é um perfil maluco, tem de tudo ali, e também nós falamos também um pouco sério, que é o momento agora, nessa quadra tão complicada que o nosso país vive, você como historiador, como professor, como profissional, tem uma visão privilegiada desse momento, tem uma leitura privilegiada, você como um historiador da historiografia tem muito a contribuir. Muito obrigado, muita saúde para você, sucesso no seu trabalho, parabéns pelas suas tarefas aí no arquivo, ter acompanhado o seu trabalho também na comissão de... esqueci o nome aqui, professor, me desculpe. De acesso à A informação. comissão de estadual de acesso à informação, me perdoe, professor. E parabéns pelo teu trabalho. Uma satisfação falar contigo, Thiago. Obrigado, satisfação é minha. As portas aí estão abertas para você, para os seus alunos, para quem precisar. Sempre Bacana. voltar para o Espírito Santo, mesmo que virtualmente. Vamos esperar passar isso para a gente tomar um café. Tomara, tomara. Eu vou pedir posteriormente que você envie aqueles links das tuas aulas que você mencionou para que a gente possa socializar também. Tá bom, tá bom. Beleza. Tá bom? Professor, um grande abraço, uma boa noite. Ah, Obrigado mais uma vez. Até mais. obrigado. Pai. Tchau. Saúde. Como é que sai daqui, né?